Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Especialistas Acima da Média. E hoje a gente está aqui com o André sentado do outro lado da mesa, André Reicher, que é o nosso gerente de regional e também nosso especialista em M&A. E nós vamos falar de um tema super importante e que de tempos em tempos está na mesa das discussões das diretorias, ele bate na porta das médias empresas e o empresário não sabe como lidar com este tema ou quando este tema deve vir de fato para a mesa. André, muito bem-vindo. Fala, Rafa, vai ser um prazer falar desse tema. É um tema que a gente vem há um bom tempo, né, tratando aí na mídia e abrindo os olhos dos médios empresários da importância dele, né, e de não se deixar sempre para depois. Eu acho que a gente pode começar aqui com algo mais básico, né? Por que M&A, a sigla, o que que significa M&A, né? E como é que seria isso em português mesmo? O M&A, né, ele é o Merge and Acquisitions, né, uma sigla que vem do inglês, de fusão e aquisição, né, que são os movimentos de crescimento inorgânico, né, seja um movimento de eu fazer uma fusão com um par meu, menos comum no mercado, e um de aquisição mesmo, né, que é justamente quando uma empresa adquire parcialmente ou totalmente a outra. Tá. E pensando nessa questão para a média empresa, né? Por que que esse é um tema que tem que estar no radar do médio empresário? Ou, de outra forma, nem é tema para fundo, banco, grande empresa, não? Esse é um preconceito que se criou, né, no ambiente empresarial, principalmente brasileiro, né? Os Estados Unidos ele faz de 20 a 30 vezes mais M&As por ano que o Brasil. Né? E o PIB americano não é exatamente 30 vezes maior que a gente, né? Proporcionalmente ao PIB, eles fazem muito mais M&As, né? E isso porque eles já trabalharam essa cultura do M&A como uma possibilidade estratégica. E eu sempre gosto de ressaltar a possibilidade estratégica, né? Tem que estar vinculado com a estratégia. Então a gente sempre criou no Brasil, né, a ideia que M&A fosse algo ou para grandes empresas ou para se uma empresa está à beira da falência pode ser um bote ali de salva-vidas que vai me salvar. E pelo contrário, né, M&A eu gosto sempre de falar para os nossos clientes da mídia, né, e a gente vem nos nossos projetos sempre colocando esse tema em pauta, que o processo em si de M&A ele traz muitos aprendizados para a empresa. Acho que isso é uma coisa bem bacana, né? Então, o processo em si, ou ter a visibilidade de um processo, faz com que a empresa crie melhores controles, que ela coloque eventualmente uma auditoria para auditar os números e vai ter, né, melhores números para tomar melhores decisões. Ajuda a profissionalizar o time, ajuda a trazer gestão, né? Então, se preparar para um processo de M&A ou estar com a empresa pronta para o M&A traz muitos benefícios, né? E toda empresa deveria estar sempre pronta para M&A, porque a gente nunca sabe qual é a nova tese, eventualmente, que um fundo vai ter ou que uma empresa consolidadora vai ter, né? Isso olhando num lado vendedor, né? Se eu estou buscando vender parcialmente ou totalmente, ou do lado comprador também. As médias empresas podem expandir, né? Olhando, elas se colocando na posição de compradora para entrar em um novo mercado, para adquirir uma nova tecnologia, para contratar pessoas, né? Então, a gente vê muito o movimento de adquirir empresas para trazer o time do meu concorrente, né, para dentro de casa. E eu posso atalhar, né? Claro que sempre vinculado à cultura, sempre vinculado à estratégia. São dois pontos bem importantes. Então, por isso que o médio empresário tem que olhar isso sempre, né? Ou seja, de tudo que você disse aqui, ele tem uma importância de ser estratégico, né? O processo de M&A pode fazer parte de um planejamento estratégico da companhia. Ele é um processo de, no fundo, de aprendizado, que você, se você consegue convencer pessoa, outra empresa, que a sua empresa tem valor, quer dizer que você está mais organizado, que você tem as informações prontas, que os números são confiáveis, né? E que não é só ser comprado e pode ser algo que resolva um problema. Por exemplo, você disse uma aqui que é muito comum, né, que a gente vê nos nossos clientes. Ah, eu não acho talento no mercado. Talvez você já pensou em comprar um concorrente seu? Ou de você conseguir uma expansão, né? A gente tem clientes que a gente conversa, eu sou muito forte no sul, eu quero ir para o sudeste, e aí ele tenta aqui devagarzinho indo e não consegue. Então, tem essas opções, né? Com certeza, Rafa. E tu trouxe esse ponto, né, de estar vinculado com a estratégia e estar vinculado com a cultura também, né? Então,
eu preciso, ao longo do processo, a gente vai falar um pouquinho do processo de M&A, né? Eu preciso garantir, né, de qualquer lado, seja o lado do vendedor ou o lado do comprador, que esteja vinculado com a estratégia, com o caminho estratégico que eu quero seguir, né? Não é comprar só por comprar, eventualmente, para eu tirar um player do mercado, né? Ou não é só vender porque eu cansei, né? Então, isso tem que estar de acordo com a estratégia, seja do empresário, quando eu olho o vendedor, né? E seja no comprador, olhando uma empresa e garantindo que esteja alinhado. E da parte da cultura, né? Muitos M&As, depois, na integração, eles falham, né? Porque são culturas completamente diferentes, né? Então, e diferentes e não compatíveis, né? Então, uma coisa que vem ganhando muita relevância nas discussões de M&A é como que eu integro culturas e até antes, como que eu faço para que, né, faço um diagnóstico de cultura mesmo para avaliar se as duas empresas vão ter um match, né? Porque se elas não tiverem um match, né, muito provavelmente vai dar um ruído enorme. Como a gente tem vários casos também de M&As que falharam, né, porque eram culturas completamente diferentes, né, não foi se preparado o terreno para isso e falhou, né? Então, esses dois aspectos de estratégia e cultura, eles têm que estar na pauta, né, para quando eu for pensar em fazer um M&A. André, eu quero até dar um passo atrás aqui, da gente até aproveitar esse momento para compartilhar aqui por que nós, como consultoria de gestão, começamos a se embrenhar nesse tema de M&A, né? Então, assim, para os ouvintes, né, a Mid vai fazer 6 anos esse ano, e a gente ali tem uma proposta muito forte de ajudar médias empresas, e a gente se deparou com esse tema. Esse tema bateu na nossa porta de forma multifacetada, de diversos ângulos, e a gente falou, peraí, a gente precisa ver isso com mais carinho, porque é um issue, né? É um problema, é um tema relevante para as médias empresas. Conta um pouco pra gente como é que foi a nossa jornada nisso e o que que a gente aprendeu nesse processo. Os nossos clientes, eles, assim, nos vendo como alguém que eles compartilham, né, a tomada de decisão estratégica, né? Eles começaram a nos procurar para, putz, bater um fundo aqui, quer me comprar. Bater um concorrente, quer fazer uma fusão, né? Porque realmente algo que está na pauta, né, dos médios empresários. E a gente foi, né, para a prancheta, foi estudar, né? Inclusive, esse ano a gente está fazendo a segunda pesquisa de M&A que sai aí por volta do dia 7, 8 de maio, né? Então, eu vou convidar todo mundo para acompanhar as nossas redes aí, né, Rafa? E a gente começou a entrevistar os médios empresários, né? A gente já entrevistou mais de 60 médios empresários nessas duas pesquisas do ano passado e desse ano, para entender um pouquinho a cabeça, né, do médio empresário sobre isso também. E a gente viu, né, que o médio empresário ele tem três caminhos. Eu sempre gosto de falar, né, Rafa? Tu já me escutou eu falar muitas vezes. Ou ele vai continuar crescendo de forma orgânica a empresa, né? Ou ele vai comprar outros concorrentes e ser um dominante no mercado, né? Então, orgânico e inorgânico. Ele pode também fazer uma saída do negócio, né? Ele pode vender a empresa. E tem um quarto, que eu não gosto muito de falar, mas que também que ele pode fechar a empresa, né? Então, assim, invariavelmente, um desses caminhos vai aparecer na vida dos nossos médios empresários, né? E ele vai ter que tomar a decisão, né? Então, muitos estão tomando a decisão até porque não prepararam, por exemplo, uma sucessão, né? Eles chegam ali, nossos empreendedores, na casa de 65, 70 anos, ele quer aposentar, ele nunca tirou, né, R$ 1 da empresa, ele sempre reinvestiu todo o lucro, né? Então, todo o patrimônio dele está na empresa, e eles pensam assim, putz, não tenho sucessor, não quero continuar crescendo, mas também não quero deixar dinheiro na mesa, né? Então, do lado vendedor, né, eles começaram a nos procurar muito por isso. E do lado comprador também a gente já vê movimentos, né? Então, por isso a gente teve a necessidade, né, Rafa, de entender do mercado para continuar ajudando os nossos empreendedores a, no final do dia, cuidar do patrimônio deles, inclusive na pessoa física, né, ajudá-los a ter esse olhar e cuidar também na pessoa jurídica para que ele continue aumentando o valor da empresa, né? Então, a gente foi a fundo estudar isso. André, você comentou aqui da nossa pesquisa, né, que a gente fez ano passado ali para entender a E cabeça, esse ano também. e esse ano também. Pensando na última pesquisa, qual foi um grande insight ali, um grande resumo do que a gente descobriu nessa primeira edição? E, obviamente, esse episódio aqui vai um pouco antes da gente lançar, o que se tem algum spoiler dessa próxima.
Uma coisa que me marcou muito, eu até falei no evento do ano passado, né, Rafa, quando a gente lançou os resultados, acho que duas coisas me chamaram muito a atenção, né? Uma foi os empreendedores tendo noção de mais ou menos quanto que vale o seu negócio, né? Então, assim, eu acho que o mercado está deixando de ser tão imaturo, as pessoas têm, né, nem que sejam por múltiplo de EBITDA, que é uma das maneiras de estimar o valor da empresa, né? Então, ele já tem uma noção assim, puxa, mais ou menos quanto é que vale o meu negócio, né? Então, isso me deixou bastante satisfeito, né? Tem uma consciência já sobre o tema. Esse foi um ponto. E o segundo ponto, muito característico, assim, é que a gente sempre pergunta, beleza, se tu sair do negócio hoje, né, por uma venda que realmente tu, depois do período ali que tu fica na empresa, né, enfim, a gente entender assim quanto é que o que que o empreendedor vai fazer depois disso, né, ou seja, depois da saída. E ano passado, 80%, né, dos entrevistados respondeu que quer continuar empreendendo, né, em outro negócio, em outro projeto, né. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, que o empreendedor tem muito isso na veia, né. Eu construo um negócio, né, realizo eventualmente uma saída e eu já estou pensando em outras possibilidades, ou melhor, eu já tenho até as possibilidades, só estou esperando sair dessa que está me concentrando muito tempo e ir para outras, né. Então essa característica do empreendedor muito marcante, né? Muito legal, assim, que a gente descobriu. Desse ano... Deixa eu só fazer um Vai lá. adendo, né? Que isso casa com uma palestra que a gente até viu recentemente que fala disso. O empreendedor ele gosta do processo de empreender. Então ele vai ser um empreendedor. Ele gosta de como ser empreendedor, né? Então assim, depois que você entende isso, né? Se você voltar, né? Que até é muito antigo, você vai lá, pô, o Keynes chamava isso de animal spirit, né? São as pessoas que tomam risco, né? Elas tomam risco, elas gostam disso, de acertar e errar, de construir, de voltar. Então, seria natural essa resposta, né? Ela valida, né? A prática e valida a teoria, né? E ela também, eu acho que chega num ponto, né, Rafa, do tamanho de empresa, que para ela o processo de gestão fica tedioso. Porque ela quer sempre o novo, o risco, o desafio, né? De estar começando algo novo que eventualmente eu não conheço, né? Então, tem tudo a ver mesmo, Rafa. Agora você ia me dar o spoiler desse ano. E desse ano, acho que uma coisa que muitos trouxeram, né? É essa possibilidade de eu fazer uma aquisição para buscar time, né, para buscar um horizonte estratégico, né? Muitos também já entendendo quais são os fatores, né, que fazem eu valer mais num M&A ou valer menos, né? Então as pessoas, pouco a pouco, os médios empresários estão se qualificando e sabendo um pouco mais do tema. E é vital, né? É vital saber sobre o tema, né? Eu não posso deixar uma oportunidade de bater a porta, né, para eu começar a me preparar. Até porque, né, Rafa, um processo de M&A, sim, um cenário mais otimista dos nossos casos, né, a gente teve alguns clientes que já passaram pelo processo aí, o menor processo demorou 12 meses, Rafa, dos nossos clientes, sabe? Desde ele começar a se preparar até receber o closing, né, do negócio. Então, realmente, assim, não é que se alguém bater na minha porta hoje, né? Se eu tô querendo sair daqui a 2 anos, eu já deveria estar me preparando, né? E o empresário, ele demora tempo, ele vai tomar a decisão em cima da hora. Só que depois do em cima da hora, ele vai ficar mais, no mínimo, 2, 3 anos. 1 ano e meio para fazer a negociação e 2 anos, pelo menos, se for numa parte de venda, de ele acompanhar o novo, né, o comprador na transição do negócio. Então, realmente, é algo muito longo, né? Não é da noite pro dia. É legal você falar essa questão do tempo, né? Hoje de manhã eu estava escutando um jornal, né? Que a gente faz uma analogia bem próxima, né? É como se fosse a janela de reentrada, né? Na Terra, na Lua, né? A gente está ali planejando para 2028, o homem voltar, passar próximo da Lua. As pessoas estão fazendo os testes antes. O M&A é a mesma coisa, é uma janela. Eu tenho que estar pronto para quando aquele momento certo tiver um comprador que bata com o meu perfil, que faça sentido, e aí sim esse processo ocorre, né? Não é uma decisão, amanhã vendi, igual você, sei lá, anuncia alguma coisa no OLX e no outro dia tá vendido, não é esse o processo, né? Ele é bem complexo, né, Rafa? Assim, tem todo um período, já entrando um pouquinho no processo, né, tem todo um período de preparação, né? Antes de entrar no processo, né? Vamos dos fins para os meios. Você falou ali uma coisa que eu queria pincelar ali. É,
os empreendedores estão entendendo que tem alavancas que, se ele mexer, o negócio dele vale mais. Então, para quem está nos escutando, acho que a gente está falando ali num ponto nevrálgico, crucial para a gente falar que alavancas são essas. Vamos olhando, né, de uma formação de resultados, né? Pensar primeiro receita, né? Na receita, que um comprador quer ver? O que traz valor para a empresa, né? Eu tenho um portfólio de clientes pulverizado, né? Isso tem muito valor, né? Porque isso diminui risco, né? Se eu perder clientes ao longo do processo, eu tenho, né, uma pulverização, né? Às vezes a gente encontra clientes nossos, né, Rafa, que tem 50%, 60% A gente pegou um com 70% na mão de 70%. um único cliente. Então, né, e até olhando assim, né, se daqui a pouco, né, o teu principal cliente, né, da empresa não vai com a cara do comprador e ele sai, acabou a empresa, né? Além da quantidade de clientes pulverizados, tá? Não ter concentração. De alguma forma, se eu tenho a receita garantida ou amarrada, isso é muito bom, né? Ou seja, eu tenho contratos de fornecimento de longo prazo. Tem segmentos que são mais fáceis. Recorrência que a gente tem no SaaS, né? Recorrência, né? Assinaturas. Assinaturas, perfeito, né? Então isso é outro ponto, porque isso também é um sinal de diluição de risco, né? Quando eu tenho já algo pactuado, né? Para um médio e longo prazo. E um baixo churn, né? Olhando receita, isso são coisas que invariavelmente num processo de M&A isso vai ser muito colocado na mesa. Custos, né? Aí a gente olha a famosa 5 forças de Porter, né? Como é que está o poder do meu fornecedor, né? Ou dos meus fornecedores, se eu tenho dependência ou não de fornecedores, né? Isso vai ser muito olhado. Se eu tenho contratos de fornecimento também que tem cláusulas não que não machuquem tanto o custo, né? Então isso é uma coisa muito importante. E também tem uma coisa, né, que se a gente olha petróleo, se a gente olha mineração, né, o quanto que vale a Petrobras, quanto que vale a Vale, né? Está muito associado à variação da commodity, né? Então a empresa ela acaba oscilando muito de acordo com a variação da commodity, né? Então se tu tiver uma commodity, isso pode ser um risco muito grande, né? Porque é difícil eu projetar petróleo, projetar minério de ferro, né? Então quanto mais o meu custo eu tiver controle dele e ele não for uma commodity, isso me ajuda bastante, né? E as interações entre fornecedor e cliente, se eu tenho realmente uma força como empresa, né, no cenário de negociação. Na parte de despesas, né, se eu sou realmente eficaz e eficiente no uso dos meus recursos de despesa, né, então pessoas, insumos, enfim, né, então isso é outro ponto bastante relevante. E olhando, né, um ponto que a gente acaba esquecendo, né, na formação lá do fluxo de caixa para a empresa, a gente pega também toda a parte que é importante que os nossos empreendedores ainda não estão tão acostumados a olhar, porque esse primeiro caminho aqui do resultado operacional todo mundo olha. É porque no limite você está falando assim, se você tiver tudo isso aqui, você diminuiu o risco de receita, você diminuiu o risco ali de custo, chama tudo de custo, né, de risco, né? E você, na última linha, conseguiu gerenciar isso de uma forma que você consiga, muito simples, ver que há uma tendência de crescer a receita, há uma Perfeito. tendência de um custo ficar estável ou caindo, ou de despesa caindo, obviamente eu tenho uma tendência natural, projeção simples, de ter mais resultado. E a empresa Vai valer vai mais. valer mais, né? Agora, quando a gente olha uma coisa que é muito negligenciada na formação de um valuation da empresa, tá? A gente olha a questão de necessidade de capital de giro, né? Isso é algo que muitos dos nossos clientes, né, olham para mim, mas André, eu tô tendo um EBITDA positivo, né, não tenho muita despesa financeira, então meu lucro líquido é legal, né? E eu sempre falo, tá, mas tu tá pegando esse lucro líquido e tá reinvestindo no teu capital de giro, né? A gente tem várias empresas, né, Rafa, que a gente pega numa situação de cresce a receita, não mexe o ciclo né, de caixa, né? E aí, obviamente, a tua necessidade de capital de giro, por fórmula, vai crescer, né, quase que uma correlação de 1 com a tua receita, né? Então, os nossos empreendedores, né, e aí quem está assistindo também, olhem com muito carinho, né, prazo de estoque, prazo de recebimento, prazo de pagamento, né? Porque isso também vai ser
parte da formação do valuation. E um outro ponto também, né, olhando a parte de CAPEX, né, é o quanto que eu sou eficiente em escolher bons projetos de investimento, né, ou seja, projetos que vão trazer uma taxa de retorno maior do que o meu custo de capital, né? Então, isso é um ponto fundamental, né, em termos de coisas que fazem, né, o meu negócio valer mais ou menos, né? E o quanto que eu estou sendo eficiente na utilização, porque não basta eu ter um projeto que eu aprovei, né? Depois, quando, né, a nova máquina está em utilização, enfim, a nova tecnologia está em utilização, como é que eu estou rentabilizando ela, tá? Fechamos, acho que um primeiro esqueleto. E aí tem coisas que elas não estão no preço no dia a dia, eu vou chamar assim, né, Rafa? Mas que podem trazer um desconto lá do valuation, tá? Riscos trabalhistas, tá? E aí sempre uma coisa que vai estar na mesa é em relação à composição de times, né? Se eu tenho muitas pessoas terceiras, né? O famoso PJ, né? Eu preciso ter um olhar sobre esse ponto, ter um cuidado sobre esse ponto. Tem maneiras de lidar com isso, tá? Ao longo do processo. Não necessariamente porque eu tenha muitos PJs eu vou ter um desconto gigantesco, né? Mas eu tenho que ter um olhar sobre isso. Passivos tributários, né? Isso também vai descontar, né, valor. Então, assim, é muito importante que o médio empresário, à medida que ele vai crescendo, né, que ele vá tendo um olhar sobre o risco tributário que ele está correndo, se ele está recolhendo certinho, né? Que às vezes ele tem um benefício de curto prazo para fazer uma escolha que ela não é ilegal, tá? Não é esse o ponto. Agora, ela não é a melhor em termos de deixar algum passivo tributário aberto. E aí deixa o passivo tributário aberto. O auditor que está fazendo a auditoria do negócio, lá na diligência do processo, ele vai pegar esse ponto, né? Então, questões tributárias, questões trabalhistas são coisas importantes. Questões ambientais, né, podem estar. A gente já pegou clientes nossos que tinham passivos ambientais relevantes e que o negócio não foi concretizado por isso, tá, Rafa? E aí pode ser desde, eventualmente, a fábrica onde está o nosso cliente tem um passivo, Sei lá, que contaminação do solo. contaminação de solo e tal. Isso vai ter desconto, tá? Então é muito importante que isso esteja na pauta dos nossos médios empresários, né? Porque no final do dia, tudo isso, né? Depois que eu cheguei no valor da empresa, eu vou tendo as deduções, né? E um outro ponto que vai ter dedução para o valor, aí sim, do acionista, não da empresa, mas do acionista, é o quanto que eu tenho de dívida, né? Então, assim, dívida, ela é muito importante, por um lado, até certo ponto, para reduzir meu custo de capital, tá? Por fórmula, tá? Diminuir imposto. Diminuir imposto, perfeito, né? Agora, por outro lado, né, se eu tomo uma dívida ruim que diminui também meu lucro, por um lado, e por outro lado também lá na transação vai diminuir o valor da empresa, né, o valor do acionista, então tem que ter um equilíbrio, tá? Dívida zero ou dívida 100%, né? 100% a empresa não é mais tua, e zero a gente está financiando a empresa com o custo mais alto que é o custo do acionista, tá? Por premissa, né? Então tem um ponto ótimo, para cada empresa tem, né, geralmente costuma ficar entre 20% e 40%, né, do financiamento da empresa vir por capital de terceiros, desde que uma dívida bem tomada, bem equalizada, tá? E aí, só para puxar o fim, né, como é que a gente olha isso, né? Empresas que estão ali com acima de 3 vezes EBITDA, né, de dívida, né, dívida líquida sobre EBITDA, isso costuma ser um ponto de atenção, tá? Então, acho que tem que ter esse olhar sobre a dívida líquida e EBITDA também. Ou seja, são várias alavancas. O negócio não é tão trivial Tem assim. que desdobrar bem em todo mundo, Rafa. Tem que desdobrar bem todo mundo. E aí até, fazendo até, você falando, eu fiquei pensando aqui num modelo, talvez, da jornada do médio empresário, até escutar a sua opinião. Acho que todo empreendedor, quando começa um negócio, ele tem ali muito mais um desejo, né, um sonho, e ele passa ali na primeira fase de pequena empresa, até 5 milhões, ele quer sobreviver. Perfeito. E aí depois ele passa para uma outra fase de crescer. Crescer, de aumentar, ganhar share, aumentar até métricas de vaidade mesmo, crescer faturamento, aumentar a fábrica, né? Quando é fabril, isso é muito comum, a gente quando é fábrica, a gente começou sempre nesse galpão, aí ele vai mostrando os galpões que vão avançando, então tem uma questão assim que é importante, faz parte da história, só que neste momento, talvez ele já está começando a tomar decisões de curto prazo. Ou seja, eu estou fazendo o máximo para eu gerar o maior caixa possível, o maior resultado possível, independente do meu risco.
né? E na hora que a gente talvez chega nesse momento aqui de M&A, que seria a última fase, acho que talvez a gente tenha aqui um paradoxo na mesa, que o valor da minha empresa, de forma muito simples, é o que a gente fala, a sua capacidade, é o valor futuro descontado a presente. Do fluxo de caixa É da empresa. basicamente, o que é isso? Quanto a sua capacidade de gerar caixa, dinheiro no futuro, né? Então eu estou Perfeito. muito mais preocupado daqui para frente do que daqui para trás. E daqui para trás eu usei, por exemplo, alguma estratégia tributária que me gerou caixa. Eu financiei pagando menos imposto. Eu usei alguma estratégia de pejotização para eu ter um custo menor e isso me alavancou para eu ter dinheiro para conseguir fazer aquele share. Então, talvez tenha que ter uma virada de chave que, tá, o que eu fiz até aqui era necessário para eu chegar aqui. Agora, o próximo passo, eu tenho que estar pensando no longo prazo. Faz sentido? É uma excelente provocação, tá, Rafa? Vai depender muito do que o empresário ele quer, tá? De qualquer forma, né? Por que o desconto acontece, né? Ou seja, se eu tenho lá PJ, eu vou colocar lá uma estimativa de, por exemplo, multas ou valores que eu vou ter que pagar judicialmente, né? Se algum PJ vier a me processar, tá? O que a gente fala com os nossos clientes, tá? A gente precisa ter a ciência, né, de qual é o custo desse risco que eu estou correndo, né? E eventualmente a gente decide, né? Assim, pô, eu quero ir para um M&A, beleza, vale a pena eu tombar esses PJs para pessoa física, o quanto que vai me custar e o quanto que eu vou capturar mais de fluxo de caixa, ou vale a pena eu deixar acontecer e eu tenho um redutor? Eu posso seguir os dois caminhos, né? Nesse caso, eu estou tomando uma decisão. Sim, sim. A gente sempre tem que fazer cálculo, tá? Acho que a resposta que tem que fazer cálculo, né? E tem que ver o que vale a pena em termos de valor da empresa, tá? Eventualmente, tá? O que a gente vê, tem visto muito, tá? O PJ, né? Vai depender muito do teu mix de remuneração do teu time que é PJ, tá? Tem até uma discussão que tá no STF, tá parada, né? Para a gente regulamentar isso aí, né? Agora, as jurisprudências anteriores, tá? Que vinham sendo colocadas, é que times que eram formados por pessoas que a gente tem o conceito de hipersuficientes, né? O juiz entendia, né, que, cara, a pessoa, ela fez uma escolha, né? Ela escolheu o CPJ porque ela também tinha uma vantagem tributária, né, de menor pagamento de imposto. Então, ela tem um poder de negociação com o empregador, né? Então, muitos não estavam dando, né? Então, assim, quando a gente for olhar essa questão de PJ, né, e aí pegando só esse exemplo para mostrar como as decisões são tomadas, a gente precisa ver o mix, a gente precisa ver como é que é o passado em relação às ações trabalhistas que aquela empresa tem, porque muitas das empresas nunca teve uma ação trabalhista, né? Então, tem vários indícios de que, cara, isso não vai ser tão pesado, né? E assim, vai depender de quem está comprando, tá? O comprador do exterior, ele tem dificuldade de entender pessoa física, pessoa jurídica, tá? Eventualmente, se o cara for, né, conhecer a realidade brasileira, ele vai dar um desconto menor. Então, assim, vai depender muito de quem, né, assim, a estimativa de quanto que eu vou perder, quanto que eu vou não perder, né? E aí a gente toma a decisão, tá, Rafa? Assim, não precisa tomar a decisão antes, eu preciso ter a consciência se aquele problema que eu tenho, aquele passivo que eu tenho, ele pode ser, né, grande ou não. E eu vou ver se eu faço a correção antes ou se eu negocio isso lá no preço de venda, tá, Rafa? Então, acho que tem muito isso. Muito bom. Estou pensando aqui, estou escutando, né? O nosso ouvinte já está aqui, tá. Acho que faz sentido vender minha empresa. O que ele tem que fazer? Tem que pegar um avião, descer aqui na Faria Lima e bater de porta em porta. Como é que é esse primeiro passo? O processo de M&A, eu vou pegar na parte vendedora, mas na parte compradora é a mesma coisa, tá, Rafa? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que é um processo longo. Ele é um processo que ele envolve um mix de técnica, tá? Com uma parte comportamental muito grande, né? Então, assim,
de cara, tá? Não recomendo que, que o empreendedor, tá? Ele vá batendo nas portas, tá? E tem algumas questões para a gente não fazer isso. Se olhar do lado do vendedor, né? Todo empreendedor, né? Trata a sua empresa, vamos dizer, como filho, né? E o meu filho sempre é o mais bonito, né? Perfeito, mais bonito e tal. Ele tem muita emoção envolvida, né? E o comprador, geralmente, ele é muito mais frio. Ele não tem essa paixão pela empresa. Ele tá fazendo aquele negócio porque é um negócio que ele É o quer trabalho fazer. dele. É o trabalho dele, né? E muitas vezes, né, o comprador, ele já comprou 10, 15, 20 ativos, né? Seja a pessoa física ali que está negociando ou seja, né, a própria empresa. E o vendedor, muitas vezes, tirando alguns casos, né, de empreendedores seriais, ele vai vender, vai fazer uma transação na vida dele, né? Então, esse... É uma grande assimetria de E informação, tem né? uma grande assimetria de informação, né? Enfim. Então, o empreendedor, ele... Assim, o que a gente vem fazendo com os nossos clientes, né, Rafa? A gente tem alguns parceiros que nos ajudam nessa jornada de M&A, né? E, e a gente fez uma seleção, né? Realmente pegou prestadores de serviço, né? Assessorias de M&A com muita experiência em middle market, que é completamente diferente de, né, de corporation, né? Então, aqui é um negócio de dono, é um negócio que tem muito mais paixão envolvida, né? E tem muito menos profissionalismo, né? Então, assim, quando tem um M&A de corporations, né, de grandes empresas, eu tenho todos os dados, a empresa geralmente é auditada, né? Então, eu confio muito no dado. E eu trabalho aqui né, com pequeno, com middle, muitas vezes de construir um número que ele não tem, né? Então, tem toda uma experiência disso, né? Para chegar, assim, minimamente num valuation e numa tese de investimentos, né? Para eu ver quais são os possíveis compradores, né? Isso é muito importante. Ter acesso aos compradores, né? Não se queimar no mercado, né? Não adianta eu bater em 200 portas falando, ó, tô à venda. Não é assim que funciona, né? Eu preciso ter uma ideia de quem olharia para o negócio, para não queimar ficha, não queimar largada. E fazer primeiro o que a gente chama de market sound, né? Escutar o mercado, né? Então, muitas vezes, de forma às cegas, né? Eu vou bater em 30, 40 possíveis investidores, compradores, e eu vou, né, com números anônimos, vou ver se o cara quer, né, se o comprador quer fazer um assessment mais detalhado. Os que querem fazer vão assinar NDAs, né, para que a gente compartilhe o que a gente chama do infomemo, né, um material muito mais denso que vai trazer todo o cenário da empresa, possíveis caminhos estratégicos, enfim, para que ele, né, para que cada um dos possíveis compradores faça o seu estudo e a sua simulação e veja se quer colocar ou não proposta, né, que a gente chama de as famosas propostas não vinculantes, né? Então, tem um vendedor, né, uma empresa que quer ser vendida, eu posso ter lá, desses 30, 40 que eu acessei, vão ter, sei lá, 10, 20 que vão querer, num cenário muito otimista, né? Muitas vezes é menos que isso, vão querer colocar uma proposta não vinculante. E a partir disso, né, eu vou escolher geralmente uma dessas propostas para seguir o caminho, né, de fazer a diligência, que aí é outro ponto, tá? A diligência é o momento em que um comprador ele vai querer ter acesso a toda a empresa, quer entrevistar os principais executivos chaves, vai colocar uma auditoria, geralmente, né, de uma empresa muito conceituosa de auditoria, para fazer uma diligência, assim, para achar o que a gente fala, né, no jargão aqui, dos esqueletos no armário, para ver se não tem né, alguma coisa muito grande ali que poderia inviabilizar o negócio. Para depois ele fazer o que a gente chama de proposta vinculante, né, que aí sim é a proposta com todos os termos e já indo para um caminho de assinatura e fechamento do negócio, tá, Rafa? E então por isso que tem todo um processo, né? E, e, e as discussões são bastante duras, assim, eu já participei de algumas discussões, né? Tanto de diligência quanto de contrato, é no mínimo detalhe, muitas vezes, né, olhando assim o lado do comprador, ele vai estressar muito o ambiente, né? Porque ele quer ter a certeza ou quer ter muita
muita clareza de que o que ele está comprando é bom, né? E isso pode estressar muito o vendedor. Então, realmente colocar assessores no meio para fazer as comunicações, tanto com o vendedor quanto com o comprador, tá? Os compradores também, muitas vezes, envolvem uma assessoria de M&A do lado comprador, tá, Rafa? Porque a emoção no processo, Ela atrapalha, né? ela pode atrapalhar, né? Ela pode atrapalhar. E o vendedor, ele pode se sentir ofendido, sabe? Pô, como é que tu acha que minha empresa vale só isso? Né? Ele construiu aquilo, é o filho dele, né? Vamos colocar de novo, é o filho dele. Então ele fica, né? Isso pode atrapalhar o processo, atrapalha muitas vezes. Muito bom, André. Está chegando no minuto final aqui. Quero te fazer você tem alguma provocação para o nosso ouvinte que nos escutou até aqui? O que ele deveria refletir sobre esse tema e avaliar o que isso faz sentido na empresa dele, né? Ô, Rafa, acho que a principal saída aqui desse bate-papo, tá? É que o empreendedor, de fato, olhe para o tema de M&A sem nenhum tabu, tá? E considerando isso seriamente como uma possibilidade, seja de crescer de forma orgânica, seja de eventualmente fazer uma liquidez de negócio, né? M&A há muito tempo deixou de ser uma solução somente para empresas que estavam à beira da falência, pelo contrário, tá? O empreendedor ele tem que se sentir muito valorizado quando alguém for procurar ele, porque muitas vezes é porque a empresa dele está realmente dando muito certo, né? E ele tem que considerar isso, né? Sem, né, ou tirando o máximo da emoção possível, né? Olhando isso como uma opção estratégica, né? E eu já queria emendar, né? Fazer um convite, né? Para todo mundo, para acompanhar as nossas redes na mídia. A gente vai lançar ali no dia 8, 9 de maio, a pesquisa de M&A, a segunda edição desse ano, né? A gente entrevistou mais 30 médios empresários sobre o tema, né? E também quem quiser falar sobre o tema, estamos super à disposição aqui na mídia, né? A gente gosta muito de bater esses papos, né? E quer contribuir para o amadurecimento do mercado. André, muito obrigado por Valeu, participar Rafa. aqui conosco aqui do outro lado da mesa. E para você ouvinte que nos escutou, agradeço também por ter nos escutado, ter acompanhado toda a nossa jornada. Se gostou do episódio, curta, compartilhe com seus amigos, empresários, comente no canal que você está acessando. E se ainda não segue a gente na plataforma preferida de você, siga que toda semana a gente tem conteúdo super rico que estará sempre disponível aqui para ajudar a vida dos médio empresários, para gerar negócios e gerar sucesso para as médias empresas. Muito obrigado.